Muito bom dia. Bom dia para quem vai chegando por aí. Aqui com você, pastor Enéas Francisco, da Cogica Emanuel, em Campinas. E hoje a gente está experimentando um novo horário, iniciando pela manhã a nossa live de domingo. E somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Então, de repente, você acabou de receber a notificação que a gente está ao vivo. E a gente está continuando os nossos estudos. Hoje à noite eu vou estar ministrando em outro lugar, durante o nosso horário de culto, e a gente vai fazer em horário diferente, hoje, domingo que vem também. E vamos ver qual é a resposta do pessoal em termos de novo horário, uma vez que a gente se ajustou em meio a essa pandemia, e a gente vai se adequando e alcançando as pessoas em horários dos mais diversos, não é? Quem vai chegando por aí, deixa um joinha, convida alguém para assistir essa live. A gente vem discutindo sobre mordomia já há quase 2 meses. O nosso foco inicial, o primeiro objeto de estudo foi a mordomia do tempo. E agora a gente está falando sobre mordomia dos talentos, e esse já é o terceiro domingo sobre esse assunto, que ainda tem bastante área para a gente cobrir. E hoje a gente vai falar sobre o que você tem em suas mãos. Se você viu aí a nossa divulgação, nós vamos discutir quais são as possibilidades que temos com aquilo que já temos em nossas mãos. E aí, na semana que vem, a gente avança e pergunta o que você tem em sua casa, para a gente poder avançar para o final dessa parte, antes de entrarmos em mordomia dos recursos. Eu dou as boas-vindas para cada um de vocês, sejam vocês da Igreja Emanuel de Campinas ou de qualquer outro lugar do Brasil. Se você vai assistir essa live em outro momento, que fica gravada aqui no IGTV e também no Facebook. Mais tarde a gente sobe para o YouTube da Cogica Emanuel. Tá bom? Nós vamos orar e pedir que Deus nos dê graça para compreender, entender aquilo que Ele está nos falando pela Sua palavra e nos ajudar a ser bons dispenseiros daquilo que Ele confia nas nossas mãos. Pai, nós queremos te dar graças por esse dia, por mais um domingo, Senhor, que o Senhor nos concede com vida, saúde, capacidade de pensar e agir com as nossas faculdades mentais, e nós oferecemos a Ti o que somos e o que temos. Pedimos que o Senhor nos lave de toda injustiça, perdoe os nossos pecados e ensine-nos a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos bons dispenseiros, bons mordomos da Tua graça sobre as nossas vidas nas mais diversas formas. E nós nos comprometemos a continuar a dar-te a honra, a glória e a majestade continuamente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente está estudando mordomia, mesmo a partir do estudo de mordomia do tempo. A gente começou a partir da parábola dos talentos, que está registrada em Mateus 25, e esse estudo, ele, apesar de, quando a gente ouve a mordomia dos talentos, a gente já conecta com habilidades e dons, mas sabemos que os talentos ali é um investimento de capital, é recurso financeiro que aquele senhor entregou na mão dos seus servos e antes de partir uma viagem. Só que ele abrange o cuidado daqueles homens com o tempo, a capacidade deles de agirem rapidamente, e a forma como eles utilizaram a sua capacidade para aumentar os recursos do seu senhor. E a gente entende que o tempo foi uma ferramenta, o tempo foi extremamente influente sobre o que eles fizeram, bem como a capacidade deles. Então, o texto do qual a gente sempre parte nesse estudo é Mateus 25, versículos 14, 15 e 16, certo? Que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido,
o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então aqui começa a falar do que aqueles que receberam os talentos começaram a fazer. Mas eu gostaria de focar com você aqui. No versículo 15, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. O que a gente entende? Que aquele Senhor identificou em cada um dos seus servos a habilidade inata a cada um. Quanto cada um poderia ser capaz de gerir, certo? E aí, como a gente está falando de dons e de habilidades e de talentos, nós vamos utilizar aqui um outro texto de Êxodo, no capítulo 4, que nos mostra um momento do começo da conversa de Deus com Moisés, quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito e Moisés estava com dificuldade de acreditar no próprio potencial, tá? Em Êxodo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Então disse Moisés: E se eles não acreditarem em mim? E se eles não ouvirem o que eu digo? Porque eles podem dizer: O Senhor não apareceu para você. O Senhor disse a ele: O que há na sua mão? E ele disse: Uma vara. Ou seja, mesmo que nós lidemos com propósitos, projetos e chamado espiritual, nós precisamos entender que tudo isso é relacionado e dependente daquilo que nós temos a fazer e as nossas habilidades que são naturais, tá? Então a gente olha para um Moisés que está sendo chamado para uma posição de liderança, de tirar o povo de Israel de um período muito grande de escravidão no Egito, mas Deus, ao conversar com ele, aborda fazendo um questionamento sobre o que está na mão dele. Ele diz: Eu tenho uma vara. Obviamente, ele está pensando como pastor, ele está pensando como alguém que cumpre uma função simples e que talvez pode não ser respeitada diante do Império Egípcio, como alguém que vai abordar Faraó para dizer: deixa meu povo ir. Essa é a mensagem do grande eu sou, não é? Deus me mandou aqui, vamos embora. E ele não acredita em si mesmo. E o que a gente entende? É simples a ferramenta que Moisés tem na sua mão, mas é a partir desse objeto simples que Deus conversa com ele e mostra para ele que o que ele tem em sua mão é a ferramenta necessária para ele dar os seus primeiros passos. Deus está chamando Moisés para ser um legislador, para ser um governante do seu povo, mas ele não consegue conectar, ligar os pontos entre aquela vara de um trabalho simples, pastoral, de um homem que tem até impedimento na fala, com uma condição ou um posto de legislador, sendo o homem que Deus usa para libertar o povo daqueles 400 anos de escravidão. Então, você precisa entender uma coisa, que aquilo que você tem na sua mão hoje, talvez não seja o que Deus quer para você no plano maior, mas o que está na sua mão é ponto de partida. O que está na sua mão é o chute inicial. O que está na sua mão é uma ferramenta que vai te posicionar para aquilo que Deus quer e vai realizar através da sua vida, se você for um bom gerente ou administrador das suas habilidades, certo? Então, nós precisamos entender e nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Será que a gente tem o entendimento ou o conhecimento de que Deus, ele coloca coisas nas nossas mãos, ele nos dá capacidade, ele nos dá habilidade e nós somos responsáveis por trazer por utilizar adequadamente e crescer e expandir naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E a pergunta para você é: você vai oferecer o que você tem para ser usado para a glória de Deus, mesmo que isso leve tempo, mesmo que isso seja construído a partir da simplicidade? O que nós vemos geralmente, o ser humano, não estou falando de você exclusivamente, mas geralmente o ser humano ele tem uma dificuldade de reconhecer o que Deus colocou na mão dele
e ele consegue muito rapidamente identificar o que Deus colocou na mão dos outros. E aí a gente olha para a habilidade do outro, para a capacidade do outro, para os recursos do outro e onde ele chegou com os recursos que tem, e nós ficamos nos perguntando, mas onde é que eu vou chegar com isso? Porque eu só tenho isso. E é justamente o que Moisés está dizendo para Deus, mas eles vão acreditar quando eu aparecer simplesmente com a minha vara? Eles vão acreditar quando eu chegar com essa minha fala limitada? Eles vão acreditar quando eu aparecer simplesmente dizendo, olha, ele me enviou, o eu sou me enviou para tirar o povo daqui? Geralmente nós tememos que as pessoas não aceitem e não acreditem na nossa habilidade ou no nosso potencial, certo? Mas eu preciso dizer para você que você precisa ser o primeiro a aceitar o que Deus colocou em você como habilidade e como capacidade, tá? Quando a gente faz isso, a gente dá uma chance para Deus começar a manifestar e a avançar e a crescer a partir de nós, a partir daquilo que nós recebemos. Eu mencionei semana passada que é muito importante que nós leiamos 1 Coríntios 12, Romanos 12, que estabelece como Deus distribuiu esses dons no corpo de Cristo, e a gente, obviamente, não tem como dissociar os dons espirituais que ele distribuiu para o corpo, mas eu quero fazer aqui uma análise do que é dom espiritual e dom natural e como nós podemos combinar, não é, esses elementos, tanto naturais quanto espirituais, para o avanço do reino de Deus. Nós vivemos dias difíceis em que a pandemia basicamente afetou o mundo inteiro, as igrejas foram afetadas, o distanciamento social, mas de forma alguma o nosso potencial, a nossa capacidade foram limitados. Então nós podemos somar o que há em nós com esse entendimento de como usar a tecnologia que nos está disponível para nós sermos eficazes na continuidade ou na continuação da manifestação da graça de Deus para a humanidade através das nossas vidas, tá? Então, todo crente, todo filho de Deus, todo nascido de novo tem talento, habilidade e dons espirituais que recebeu de Deus. Eu dei um ponto de vista para vocês uns dias atrás, que é que Deus, o Pai, distribui dons e talentos naturais para toda a humanidade, não lança em rosto, não toma de volta. Deus, o Filho, estabelece, como de acordo com Efésios 4:10, porque subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, Jesus, dele emana os dons espirituais que se manifestam no corpo de Cristo para sua autoedificação. O Espírito Santo distribui esses dons espirituais. Enquanto Jesus capacita o ministério, o Espírito Santo capacita todo crente a manifestar a graça de Deus, a bênção de Deus, o cuidado, através da profecia, através dos diversos dons, como sabedoria, como a palavra do conhecimento e assim por diante. Mas, de forma mais natural, todos também recebemos habilidades que precisam ser agregadas ao reino de Deus para beneficiar as pessoas ao nosso redor. Ou seja, onde quer que haja um cristão que pensa em si mesmo em primeiro lugar, um cristão que é egocêntrico, que só pensa em si, que só olha para o próprio umbigo, nós dificilmente temos alguém que está aplicando adequadamente os seus dons e talentos para o benefício do corpo de Cristo ou para o avanço do reino de Deus. Em 1 Pedro 4,10 diz que nós recebemos dons de Deus, dons especiais, que nós precisamos empregar para servir uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, essa graça de Deus nos capacita de formas diversas para beneficiar pessoas, para encorajar pessoas, para glorificar o nome de Deus à medida em que edificamos uns aos outros. Então, você não pode acreditar que o seu dom, o seu talento é exclusivo, é top, é o topo da lista, é o número um, de forma alguma, porque nós construímos sobre o dom dos nossos irmãos, nós
contribuirmos para o avanço uns dos outros, e isso a partir dos nossos dons, talentos e habilidades. Tá? Então, ele distribui os dons. Deus escolhe quem ele quer capacitar nas mais diversas áreas. Tá? Mas uma coisa importante que nós temos que saber é que não há divisão entre nós porque fazemos as coisas de forma diferente ou mesmo coisas diferentes. Nós recebemos pelo mesmo Espírito todas essas coisas que distribui para cada um individualmente como ele quer. Ou seja, você não está onde está, não faz o que faz e não sabe o que sabe à toa, mas Deus capacita você como Ele quer para desempenhar o seu papel adequadamente. Mas você precisa ser responsável e você precisa entender que se você não fizer o que te compete, o que você sabe, o que você pode, com o que você tem, obviamente, o corpo de Cristo perde, as pessoas ao seu redor, sejam parte do corpo de Cristo ou não, perdem e você deixa de testificar a partir daquilo que você é no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 18 diz que é Deus quem distribui, quem coloca os membros do corpo, cada um deles como ele deseja. Então é chave nós entendermos isso aqui, que todos recebem dons especiais para tarefas específicas. E é uma parte essencial da nossa mordomia descobrir, Luiz Felipe, seja bem-vindo, qual é o nosso talento ou qual é o nosso dom espiritual e colocar esse talento para funcionar para o bem dos outros e para o bem do corpo, que a igreja ela possa crescer e ser edificada através do amor, amém? Então tem que haver, você tem que abrir mão de si para viver e manifestar o seu talento em prol de outros, tá bom? A gente sempre procura entender nesse texto que capacidade é essa que o Senhor de Mateus 25 identificou e distribuiu para cada um. Já sabemos que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. E a gente não vê aqui ele especificando quais são as capacidades individuais de cada um deles, mas ele distribuiu segundo a capacidade de cada um. E é com base na sua capacidade, com aquilo que você faz com alegria, com aquilo que sai de você naturalmente, que você vai ser capaz de manifestar a usando seus dons e talento. Em 2 Coríntios 8:5, o apóstolo Paulo escreve que eles não fizeram simplesmente como se esperava, mas eles, em primeiro lugar, deram a si mesmos ao Senhor, e então para nós, segundo a vontade de Deus. Ou seja, o seu talento não tem muita utilidade no reino de Deus se, em primeiro lugar, você não se apresentar ao Senhor e se entregar ao Senhor como aquilo que é um motivo de o louvar, de o agradar. Então você, em primeiro lugar, deve se entregar para Deus. E aí ele usa os seus dons e talentos para a glória dele. Tá? Então, voltando a afirmar aqui alguns pontos. Os talentos de Mateus 25 são somas de dinheiro ou valor de propriedades. Não são habilidades, tá bom? Mas é claro que a história tem algumas implicações maiores do que simplesmente gerenciamento de capital ou de portfólios, tá? Alguém pode renomear essa parábola chamando ela de a parábola do uso das capacidades, tá? Porque cada um recebeu talentos de acordo com a sua própria capacidade. E é Deus, o nosso Senhor, por isso é uma parábola, que distribui esses talentos. Em 1 Coríntios 12, 18 diz que é Deus quem distribuiu esses talentos para cada um de acordo com a vontade dele. Ou seja, Deus não somente confiou a nós dons espirituais, mas além disso, ele fez exatamente do jeito que ele queria. Ele nos deu talentos, habilidades e o desejo para investir para a glória dele. Então a pergunta é: como você tem investido aquilo que ele confiou a você no que diz respeito aos seus dons e talentos? Se você quiser comparar os seus dons e talentos com alguém que já começou há muito tempo, você vai se desanimar, porque foi a resposta de Moisés
para Deus, quando ele foi chamado, ele falou, mas esse povo vai me ouvir? Será que eles vão entender que eu realmente fui chamado? A pergunta de Deus para ele foi, o que é que você tem em sua mão? Tem uma vara, e Deus utilizou o que ele tinha. Eu sei que, como seres humanos, é comum nós olharmos ao redor e vermos quem está avançando com o seu potencial, com os seus dons e talentos, e falar, mas por que que Deus não me abençoou daquela forma, não me deu o que ele tem, eu não tenho as mesmas ferramentas. E a questão é, se você ficar olhando para a ferramenta dos outros, você dificilmente vai poder fazer com alegria aquilo que Deus quer que você faça, porque você vai fazer somente com as suas próprias ferramentas, tá bom? E Deus dá para cada um de acordo com a sua capacidade. Então você não pode ficar preocupado porque Deus não confiou mais a você. Porque tudo que está na sua mão é tudo que ele podia confiar a você. E você precisa ser um bom gerente com o que está na sua mão. Tá? Então é Deus quem distribui, ele nos escolhe, ele nos capacita para fazer de acordo com o que temos nas nossas mãos. Tá? Então é evidente, por exemplo, a partir dos evangelhos, que Jesus sabia com clareza e ensinou as pessoas, cada uma na sua área. A gente sabe que entre quem Jesus escolheu, tinha quem era cobrador de imposto e tinha quem era pescador. E ele ensinou da mesma forma. E ele não esperou de um o que ele esperava do outro, porque cada um é único no desempenho daquilo que Deus confiou, tá? Então existem diversidades de dons espalhadas no corpo de Cristo, distribuídas, e a gente pode dizer assim, o material que eu estou utilizando tem essa frase aqui, algumas pessoas podem desenhar ou podem projetar uma catedral, outras podem compor a música para o seu órgão, alguns podem trabalhar as pedras que vão nas suas paredes e outros pavimentam o caminho que te leva até a porta. Mas cada um deles tem um talento específico. Ou seja, ninguém tem uma coisa que seja tão essencial que não precise da outra. Ou seja, são camadas de talentos somadas para a construção de algo específico ou de um fim comum. Então, para o corpo de Cristo, todo dom, talento, capacidade é importante. Você não pode desmerecer o que Deus deu para você, e ainda pior, você não pode desmerecer o que Deus deu aos outros. A gente vive um tempo muito, eu vou chamar de interessante, para não procurar uma palavra pior ou fora de contexto. Mas a gente vive um tempo de igreja, um tempo na igreja, em que a busca principal tem sido a plataforma, tem sido o palco, tem sido o microfone. E o que acontece é que a maioria das pessoas, um público em geral, seja ele de que religião for, eles vão responder aquilo que é bonito, eles vão responder aquilo que chama atenção, eles vão reagir àquilo que dá prazer, seja uma boa música, seja uma boa palavra. Mas veja só, é tão importante que a igreja desenvolva o discernimento de espírito nos nossos dias, porque nem tudo, vamos falar uma frase super conhecida aqui, reluz é ouro. Não é simplesmente porque fala bem, porque canta bem, ou porque tem uma ótima apresentação, o ambiente é lindo, isso e aquilo, que aquilo representa de fato a glória ou a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que no corpo de Cristo não é o talento pelo talento. Precisamos entender que no corpo de Cristo não é simplesmente o fazer bem ou fazer bonito, mas é que espírito te move a fazer o que você faz. Qual o propósito por trás daquilo que você faz? Ou seja, tudo que você faz tem que ter um propósito específico, tem que alcançar um bem ou um objetivo comum, de forma que Deus seja glorificado na sua vida. Ou seja, se o que você está fazendo não tem propósito, por que você está fazendo? Não é? Não é simplesmente porque você sabe fazer que você tem que fazer. Não é porque você sabe fazer que você deve fazer. É necessário, é uma necessidade para o momento e para as pessoas. Deus me disse para fazer, vai agregar ou construir. O nosso bispo, ele é médico e ele disse que uma das lições que ele aprendeu com seus professores é
cada movimento da sua mão precisa ter um propósito específico. Ele é pneumologista, ele disse que a lição que ele aprendeu foi quando ele abre alguém, ou ele vai fazer uma cirurgia num pulmão, ele não pode simplesmente mexer as mãos aleatoriamente. Ele diz que cada movimento da mão dele precisa ser calculado, porque ele pode simplesmente arruinar o propósito para o qual ele abriu o corpo de uma pessoa ou o pulmão de alguém. Então, você precisa encontrar propósito naquilo que você faz. Você não faz aleatoriamente, você não faz no susto, você não faz porque querem que você faça, mas porque é inerente a você, está em você, há um chamado em você e há uma capacidade, uma habilidade que vai beneficiar alguém e avançar o corpo de Cristo, tá bom? Enquanto a gente avança, eu queria lembrar você algumas coisas. Que você precisa entender a sua responsabilidade e, em primeiro lugar, identificar quais são os seus dons e talentos e como é que você está usando esses dons e talentos no seu potencial pleno, tá? Não estou aqui palestrando para você, mas a gente está falando da palavra de Deus, tá? O que é potencial? Potencial é tudo aquilo que pode vir a ser, pode concretizar, pode acontecer. Você certamente conhece seus dons, talentos e habilidades individuais e você, como ser humano, como todos os outros, você julga a capacidade de outras pessoas, seja no que for. Você pode olhar para um amigo que está indo mal financeiramente, você pode conhecer um amigo que está mal na saúde, um amigo cujo relacionamento não está bem, e quem está de fora com facilidade fala assim, puxa vida, ele tinha um potencial tão grande de viver coisas melhores e coisas maiores. Mas é necessário entender que ter o potencial para tal fim não significa que necessariamente tal fim vai ser alcançado. Por quê? Porque é necessário prática, é necessário pagar um preço no sentido de iniciar, significa fazer. E potencial não é nada sem ação. Então, esse Moisés que é chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, é alguém que dificilmente consegue acreditar em si mesmo. Por que ele não consegue acreditar em si mesmo? Porque a tarefa era grande demais para uma ferramenta simples demais. Ou seja, como é que eu liberto um povo de 400 anos de escravidão com uma vara na minha mão? A vara é simbólica daquilo que Deus confiou a você. A vara é simbólica daquilo que Deus colocou em você como potencial daquilo que você pode realizar para a glória de Deus. Então, esse potencial ele só vai ser manifestado de forma abrangente se você iniciar, se você der os primeiros passos. Então, a gente precisa voltar em Moisés, tá? Moisés tinha talentos dos quais ele não tinha consciência. Ou seja, à medida em que você dá um passo em direção a fazer a vontade de Deus, ele vai manifestando e abrindo para você camadas daquilo que pode se tornar o que você está começando agora, com ferramentas simples e que talvez outras pessoas ignorem, se não você mesmo ignora, não é? Então Moisés tinha talentos dos quais ele não tinha consciência. Ele tinha talentos legislativos, mas ele não tinha ideia. Talvez ele não seria eleito para o Congresso, talvez ele não seria eleito para se tornar o presidente da nossa nação ou de uma nação nos dias de hoje. Tudo que ele tinha era a sua capacidade de expressar a vontade de Deus e talvez nenhuma outra nação do mundo o elegesse, mas Deus o elegeu. Ele tinha, ele não parecia ser muito promissor. E é difícil nós querermos ser promissores diante das outras pessoas quando nós não acreditamos ser promissores diante de nós mesmos. A gente se olha no espelho e fala, eu não sei, não posso, não vou, então eu quero que você lembre, tá? Mas seja bem-vinda. Eu quero que você lembre, Deus chama Moisés, quando ele começa a dar desculpa, mas eles vão me ouvir? Deus, o que você tem em sua mão? Talvez Moisés não tinha a mínima ideia de que a partir daquela vara, a partir da sua habilidade simples e natural,
havia poder legislativo, havia poder de ousadia, havia capacidade de direção, havia habilidade para guiar um povo. Então, tudo basicamente estava muito escondido dentro de Moisés. Ele não conseguia ver o potencial que ele tinha. O talento dele, talvez o mais importante da diplomacia, ele era um líder de uma nação, e a liderança era algo que Deus havia dado para ele. Mas foi necessário um longo tempo para que ele reconhecesse o seu talento para a liderança. Você vai encontrar em momentos mais tarde, já enquanto ele lidera o povo, que a Bíblia diz que Moisés, de manhã até a noite, ele não descansava, ouvindo todas as questões e reclamações do povo de Israel, de manhã até a noite. E aí o sogro dele, Jetro, olhou para ele e falou: Moisés, desse jeito você vai se matar. Por que você não organiza isso aí? Coloca alguns para liderar 50, 100, 200, 500. Cria líderes abaixo de você que vão ouvir essas questões, e você somente vai ouvir as questões maiores, de maior relevância, de maior importância, que exigirão de fato a sua decisão. Ou seja, esse Moisés que lá atrás ainda não havia reconhecido seu potencial de liderança, já está liderando agora, mas está liderando como? De forma limitada, fazendo coisas que estão acabando com a sua saúde, com a sua concentração, porque ele está assumindo para si tudo e não está liderando a ponto de delegar. E aí Deus usa alguém de fora. Então, naturalmente, você precisa entender que Deus vai chamar você, vai fazer você identificar o que você tem na sua mão para começar a fazer algo para Ele, e ao longo do processo Ele vai te dando dicas através de outras pessoas, Ele vai usando outras pessoas para abrir o seu entendimento para como fazer o que você faz melhor. Então, Moisés precisou ser tratado, lixado na liderança, que era algo que era inerente a ele. Então, tudo que nós precisamos é voltar nas primeiras lições. O tempo. Moisés se tornou um bom líder com o tempo. Moisés amadureceu na sua liderança ou na sua diplomacia com o tempo. E eu sei que todos temos pressas, mas a gente não consegue, ou não existe na Bíblia para nós, nenhum processo ao qual Deus submete os seus filhos e as suas filhas como voltei, acho que estava caindo aí. Deus submete os seus filhos e suas filhas não a um processo de micro-ondas. Não existe se tornar aquilo que Deus quer que você se torne da noite para o dia. Então são necessários processos, camadas de treinamento, camadas, e eu digo treinamento, não estou falando de um curso específico que você vai fazer com o líder A, B ou C, ou com o coach A, B ou C, eu estou falando do processo de Deus na sua vida, na sua história. A própria vida de Moisés são 3 períodos distintos de 40 anos, ou seja, não existe líder, não existe quem Deus usa a partir dos seus dons e talentos da noite para o dia. Deus chama Moisés, em primeiro lugar, ele nasce num momento em que não se podia nascer. Moisés nasceu num tempo de crise, num tempo em que a ordem do Egito era matar os meninos que nasciam dos escravos hebreus, porque o potencial deles se juntarem mais tarde, de um grande líder nascer. Mas Deus trabalha de forma tão extraordinária na vida de Moisés que quando ele nasce, a mãe segura ele por uns 3 meses, não consegue mais segurar, coloca no rio, manda o menino embora, fala: Deus, eu não consigo mais segurar o reteio que o Senhor me deu. E a Bíblia diz que o menino cai nos braços da filha de Faraó, por quem se apaixona por ele, acaba criando ele, e Faraó não tem ideia de que ele vai alimentar, vai cuidar, vai vestir, vai alimentar, pagar a faculdade de quem Deus havia escolhido para libertar o povo. Mas o próprio Moisés não tem ideia, ele passa 40 anos no Egito, sendo forjado em talentos, habilidades e conhecimento natural. Mas aos 40 anos, o dia que ele estoura, o dia que ele mata alguém e foge, ele começa a estudar num relacionamento com Deus de forma diferente. Ele vai precisar fazer tarefas simples, cuidando das ovelhas do seu sogro, até o dia que Deus chama ele para uma conversa muito particular. E depois dessa conversa, ele começa
a desacreditar em si, falando, não sei não, eu tenho impedimento de fala, tudo que eu tenho é essa vara aqui, Deus está falando, é com o que você tem, é com o que você sabe que você vai fazer o que eu quero que você faça. Então Moisés agora volta para o Egito, conversa com o faraó, deixa o meu povo ir, ele está em outro momento. Depois esses 40 anos passam, é o último momento da vida de Moisés, mais 40 anos depois de tirar o povo do Egito, e ele ainda assim não entrou na terra prometida. Ou seja, Moisés ralou, 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 não entrou na terra prometida por alguns deslizes em não fazer o que Deus queria, mas se tornou um grande líder depois de um longo processo, tá? Então levou tempo, tá? É, depois a gente precisa entender que as desculpas de Moisés não eliminaram o seu potencial. Ou seja, todas as vezes que você disse para Deus que não dá, você não sabe, você não pode, tem gente que faz melhor, isso não tira de Deus a vontade, o desejo e a necessidade do reino de Deus em utilizar o que você tem para a glória de Deus. Talvez o que você faça, talvez o que você sabe, você considera ser extremamente limitado ou pouco ou pequeno, mas nós precisamos entender que toda tarefa que nós colocamos na nossa mente, decidimos fazer para a glória de Deus, é Ele quem coloca a camada sobrenatural. Você entra com o natural, a sua capacidade de falar, a sua capacidade de perceber, o seu dom, o seu talento natural, e Deus se responsabiliza em vir com aquilo que somente Ele pode fazer. E é por isso que chamamos de sobrenatural, vem acima, é aquilo que o natural só vai até um ponto. O sobrenatural te leva além, certo? Então as suas desculpas, elas vão fazer o quê? Elas vão remover de você tempo. A desculpa vai fazer com que você perca tempo, mas Deus não vai ser limitado pelas suas desculpas, porque foi Ele quem te criou, de acordo com o que a gente sabe do Salmo 139, a gente foi formado, foi criado de forma maravilhosa, extraordinária. Deus conhece você desde o ventre da sua mãe, conhece cada osso do seu corpo, cada célula, cada veia, e Ele não está nem aí para as suas desculpas. A preocupação de Deus é fazer com que você se olhe no espelho e identifique sua capacidade, sua habilidade, seu dom e seu talento que veio dele e é para a glória dele. Moisés, como um pastor simples que era, ele não teria o respeito de Faraó de forma natural. Além disso, com seu pequeno impedimento na fala, Faraó provavelmente riria dele e era essa a grande preocupação dele, a percepção, como as pessoas vão me ver. Alguém aí já teve esse problema? Especialmente agora, em tempos de pandemia, em que basicamente todo mundo teve que se descobrir digitalmente. Tudo que a gente quer fazer, quer vender, quer alcançar as pessoas com o que nós fazemos, quer alcançar clientes, quer impactar a vida de alguém. Todo mundo recebeu o mesmo nível de acesso. Talvez você fale assim, não, pastor, porque eu tenho um amigo que tem 100 mil seguidores, eu só tenho 59, só tenho 130, só tenho 300. Não importa. Durante essa pandemia, todo mundo quer alcançar o seu público digitalmente, todo mundo criou o seu próprio palco, só que a gente tem aquela preocupação, como é que as pessoas vão me ver? Fala aí comigo, talvez você esteja nessa situação. Talvez você tenha medo de aparecer e falar, mas eles vão gostar do meu cabelo, da minha entrada, o que vão achar dos meus dentes, e a minha barba, e meu olho. A gente fica extremamente preocupado com a percepção. Mas a realidade é, enquanto tem alguém perdendo tempo só vendo, de olho em você, para ver onde é que você vai errar, existe alguém que está extremamente atento a como você colabora para o avanço dela. Então, é por isso que você não tem que se preocupar com números. Você faz uma live, você posta um vídeo, você posta alguma coisa e fala, ninguém curtiu, ninguém viu, ninguém assistiu. Por exemplo, aqui no Instagram a gente tem 5 pessoas assistindo agora, no Facebook subiu para 6, 7, caiu, não tem ninguém. Mas não tem problema, porque alguém vai assistir em dado momento e eu não preciso transformar a vida de todo mundo. Eu preciso permitir que Deus use o que eu tenho para transformar e encorajar a vida de pelo menos uma pessoa. Então não se preocupe com a questão simples demais. É simples, que seja simples o suficiente para as pessoas falarem é simples demais. Como é que ele consegue? É simples demais, isso aí não vai funcionar. E é a simplicidade sua
com a sobrenaturalidade de Deus que faz a diferença. Se você olhar na palavra de Deus, você não vai encontrar ninguém que Deus olhou e falou: nossa, como ele tem potencial, como ele é bonito, como ele pode, como ele tem, eu vou usá-lo para minha glória. Pelo contrário, Deus removia recursos das pessoas para que ele pudesse ter glória. Ou seja, Deus ele quer te usar de acordo com os seus dons, talentos e habilidades, no nível de simplicidade que você julga, mas ele vai fazer isso do jeito dele. E a gente pode lembrar de Gideão, tinha um exército grande, 32 mil homens, se não estiver enganado, e ele tinha que vencer os seus inimigos, e Deus falou, vai, vence. Ele falou, não, a gente consegue 32 mil, eu tenho um exército bom, a gente consegue com uma boa estratégia. Deus falou, não, vamos cortar, desce para 10 mil. Ele falou, mas com 10 mil vai ser mais difícil fazer isso. Mas se a gente fizer uma boa estratégia, a gente ainda consegue. Deus falou, então beleza, vamos cortar, você vai ficar com 300 homens. Deus criou uma peneira, um teste para ver quem podia ficar com Gideão. Sobraram 300 homens. E Gideão disse assim, é impossível que eu vença os meus inimigos com 300. Deus falou, agora a gente está conversando, agora a gente está falando a mesma língua. Você entende? Porque a gente quer apresentar para as pessoas a nossa sobrenaturalidade. A gente quer apresentar para Deus a nossa live que seja top, cheia de unção, com super mega bem vestido, como muitas outras pessoas fazem. É lindo ver o que as outras pessoas fazem, que Deus as use como elas fazem. Mas eu quero que Deus me use, e você precisa desejar que Deus te use na simplicidade da sua realidade. E a partir da sua simplicidade, Deus traz a glória dele. Deus beneficia alguém, Deus encoraja alguém, Deus transforma alguém, não importa como você se sinta limitado. Moisés colocou todo e qualquer limite, disse, não vai rolar não. Deus disse, vai, porque eu sou com você. Eu estou te dando uma ordem. Eu vou utilizar o que você chama de simples e comum. Então, Deus é especialista em usar gente comum para coisas extraordinárias. E essas coisas extraordinárias nem sempre virão à luz, tá bom? Porque aquilo que é testemunho exclusivo do que Deus faz na sua vida, através da sua vida, muitas vezes não vai para a mídia, muitas vezes não está postado aqui, muitas vezes ninguém faz um alarde sobre o que Deus está fazendo, mas Deus deixou de fazer? Não, Deus continua fazendo, te beneficiando, te abençoando. E você fala, Deus fez coisas maravilhosas por mim, mas não é tudo que a gente coloca nas redes sociais. Então Deus também está fazendo, tá? Então a reclamação de Moisés, a choramingação dele pelas suas incapacidades percebidas, podem se traduzir em algo totalmente diferente, de forma que o resultado final não tem nada a ver com o início. Quando eu comecei, eu achei impossível. E é aí que Deus entrou. Quando eu comecei, era muito simples, natural, ninguém podia olhar e falar assim, que coisa extraordinária, vai ter coisa boa aí. Não. Olha para a vida do próprio Jesus, que pergunta que fizeram acerca dele, mas será que vem coisa boa de Nazaré? Não, não vem coisa boa, vem a melhor coisa, o melhor de Deus, a transformação para a humanidade, o acesso à presença de Deus, a restauração à imagem de Deus está vindo de um lugar que ninguém dava nada. Viria alguma coisa boa de Nazaré? Então alguém pode perguntar, mas será que vem alguma coisa boa daí? Será que tem coisa boa? Será que a Mariane tem algo bom para oferecer? Será que a Thelma tem algo bom para oferecer? E eu vou falar uma coisa, às vezes você acredita, e eu quero que você guarde isso no seu coração, que o melhor de Deus através de você se manifesta a partir do que é perceptível ao homem. Olha quem entrou ali, minha irmã, Deus te abençoe, minha irmã. Esther, eu estou pregando sobre talentos e você tem um monte. A pergunta que eu faço para você é: você obviamente olha ao seu redor e pensa que a única forma de Deus glorificar o nome dele na sua vida é através dos benefícios ou dons, talentos perceptíveis, aquilo que alguém olha de fora e fala, é lógico que ele consegue, é lógico que ela consegue, olha como ele faz bem isso ou aquilo. Mas lembre-se que se qualquer coisa te posicionar para se sentir o glorioso ou a gloriosa, Deus deixa de canto e te usa de outra forma que você fala, mas eu nem sabia que tinha isso. Então você olha para Jesus
E o que a gente tem no currículo de Jesus, de acordo com Isaías, ele não tinha parecer nem formosura. Ou seja, para alguém ser o rei dos reis e senhor dos senhores, tinha que vir bonitão, você não acha? Tinha que vir depois de um longo tratamento de pele, de dente, cabelo, podia vir com as melhores roupas da sua época, montado no melhor animal da sua época e com um grupo de pessoas o glorificando antecipadamente, dizendo: Eis que vem. Mas tudo que se ouviu dele foi profecias acerca do Messias que restauraria o reino de Israel. E a preocupação das pessoas é: será que ele vem com glória? Será que ele vem com pompa? É agora que ele vai restaurar o reino? E Jesus não estava preocupado com o visível. E o que a gente entende é que o reino de Deus não vem com manifestação ou com barulho exterior. O reino de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus se manifesta através daquilo que é simples. Nasce numa manjedoura, ninguém dava nada. Vem de uma tribo pequena, ninguém dava nada. Pai era simplesmente um homem especialista na madeira, era tudo que ele sabia fazer. Maria, uma mulher simples, mas Deus utilizou a simplicidade na origem para estabelecer sua glória no destino. Então, onde você começa, o como você começa, com o que você começa, é importante, é fundamental você valorizar o que você tem aí. Zacarias, se eu não estiver enganado, o profeta Zacarias diz: não ignore, não despreze o dia das coisas pequenas, porque não existe nada grande que tenha nascido grande. Eu vou perguntar para você, do jeito que você é, talvez você tenha 1,60, 1,70, 1,80, talvez você pese 70, 80 quilos. Imagina se você tivesse que começar na sua carreira aqui na humanidade grande. Seria viável imaginar você nascendo do seu tamanho? Eu nasci pronto, nasci grande. Que mãe aguentaria? É por isso que a gente tem isso como um princípio. Tudo que Deus faz tem um início, um processo. A princípio é uma semente de um homem que se une ao que Deus colocou na mulher, ao óvulo da mulher, se transformam naquilo que a ciência chama de zigoto, e então se expande e se torna um feto, que leva 9 meses para se desenvolver num ventre, e que quando chega a hora da manifestação, a plenitude dos tempos, esse bebê se manifesta para o mundo, ele nasce da mulher, e aí começa uma jornada da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a idade adulta, da idade adulta para a terceira idade, então a gente volta para o pó. Ou seja, tudo começa pequeno. Então não despreze o dia das coisas pequenas, não despreze, mesmo que te desprezem, mesmo que te comparem, mesmo que não recebam você como recebem a outros, porque talvez os outros tenham acesso, os outros tenham mídia, os outros sejam mais celebrados. Permita Deus te usar onde você está. A Bíblia menciona uma mulher chamada Lídia, em Atos 16, que fez diferença na vida de Paulo, na sua viagem missionária, recebendo ele e o seu companheiro na sua casa. Ela era uma mulher do comércio, vendedora de púrpura, e por mais que o que ela fazia não estava totalmente atrelado ao evangelho, ele complementava, porque ela foi hospitaleira, ela deu espaço para o homem de Deus descansar, e isso contou para Deus porque ela ofereceu o que tinha, ela abriu as portas da sua casa, e Deus a abençoou simplesmente por causa disso. Ou seja, o que você tem conta. Talvez você não tenha um microfone, talvez você não tenha plataforma, talvez não tenha 1 milhão de seguidores, mas Deus quer usar o que você tem, onde você está, para a glória dele. Então, meu pedido para você é que você não deixe de compartilhar com alguém essa live. A gente vem falando de mordomia porque a gente vê que o povo de Deus sofre, a Bíblia diz que é por falta de conhecimento. A Bíblia é um instrumento extraordinário, 66 livros, e a gente tem muito assunto para discutir acerca dele. Em primeira instância, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas é importante a gente entender que existem algumas práticas da nossa vida cristã que precisam ser alinhadas com os propósitos do reino de Deus.
Então, tudo que eu faço, mesmo que Deus me use, e eu use os meus talentos e os meus dons, e eu ganho muito dinheiro, Deus sempre vai querer saber como é que está convergindo os seus resultados para o reino de Deus. Tem alguém sendo encorajado, tem alguém sendo confortado, tem alguém sendo alimentado, tem alguém sendo abençoado por aquilo que emana de você, aquilo que sai de você de forma natural, aquilo que sai de você como resultado da graça de Deus na sua vida, com dom, talento e habilidade. Então, em nome de Jesus, não se permita ficar parado, congelado, inanimado onde quer que você esteja. Mova-se rumo ao seu propósito. Se você fala bem, fala. Abra sua boca e fala. Se você canta bem, canta. Se você cozinha bem, cozinhe. Imagine formas, procure meios de fazer isso convergir para o avanço do reino de Deus. Use as suas ferramentas. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça com toda a sua força, com toda a sua alma, seu entendimento, para a glória de Deus. Deus espera receber de você resultados positivos do que Ele confiou nas suas mãos. Então, o que é que tem nas suas mãos? O que é que você tem como dom, talento, habilidade natural? Que vai convergir para o avanço do reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua história, na sua família e deixe um legado para quem vem depois de você. Eu te agradeço por estar comigo aqui nessa live, fora de horário. A gente está ainda estudando, né, esse negócio de a pandemia transformou tudo em teste. A igreja está totalmente no modo online agora, a gente só está fazendo tudo pela internet, até Deus nos direcionar de outra forma, então nós não estamos com pressa nesse sentido. Todo domingo tem uma mensagem de Deus para você, essa mensagem mais tarde vai subir para o YouTube, e eu peço que você nos ajude, que você se inscreva no canal do YouTube, nos ajude também a crescer por lá, compartilhe com alguém que talvez esteja perdido, confuso, sem saber exatamente o que fazer com o talento que tem nas mãos e que talvez não tenha conseguido entender ou discernir quem ele é para o corpo de Cristo e para o bem da humanidade. Nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra e avançar em conhecimento e graça para a glória dele. Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos porque tu és bom. Não existe outro Deus como o Senhor que olha para nós como seres tão pequenininhos e ínfimos, quase nada, diante da tua grandiosa presença. E mesmo assim o Senhor nos capacita, nos habilita com dons, talentos e oportunidades diárias. E nós oramos pedindo que o Senhor nos dê graça para praticar a tua palavra, para aplicar o que nós recebemos em termos de dons, talentos, habilidades. E nós nos comprometemos a dar a Ti toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos por quem está conosco nessa live, por quem vai assistir depois, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, os proteja e os prospere em tudo que fizer para a glória de Deus. Abençoa a missionária Vande, que está lá no Espírito Santo. Abençoa o Charles, abençoa a Mariane, a Thelma, cada pessoa que veio para essa live, que entrou aqui no Facebook com a gente, quem está com a gente, a Tamires, a Teca, em nome de Jesus, que eles tenham um domingo abençoado para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Deixa um amém aí. Não esqueça de compartilhar com alguém essa live. É só clicar no aviãozinho, escolher 2 ou 3 amigos e falar: escuta essa mensagem que pode ser benéfica para a sua vida. Grande abraço para você e até... Ok, um abraço para a Cindy, né? Minha prima está recebendo a Miss Vande lá esse final de semana em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi um prazer ter vocês. Até o próximo culto, que a gente vai falar o que você tem em sua casa. Ou seja, a gente vai caminhar por um meio mais prático de como aplicar. Luiz Felipe, direto de Maringá. Deus te abençoe. Bigode. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos dá dons, talentos e habilidades. Então, depois que a gente tem nas nossas mãos, nós vamos atrás dos recursos. O que a gente tem na nossa casa e como a gente pode avançar para a glória de Deus. Grande abraço.